Bom, vamos lá então, dando continuidade nessa aula. Página 78, Geografia, elementos da dinâmica demográfica e teorias demográficas. Conceito sobre demografia, que é interessante se falar, né? Olha aqui então, trouxe uma representação. É claro que eu vou citar da onde está vindo isso daqui, que é do Guia do Estudante aqui, ó, né? Acho que é Abril Cultural, né? Essa revista aqui, antigamente, fazia sucesso, Abril Cultural. Então, o resumo da atualidades, demografia e envelhecimento populacional, porque nós passamos exatamente por isso, né? O Brasil, ele era, até um tempo atrás, um país novo, um país de uma população nova. O que é um país de uma população nova? O que envolve essa relação? E como se denomina uma população, né? Como um país de população nova ou um país de população velha, né? Que isso tem, né? Parece interessante, é até interessante, né? Ah, população nova, deve ser uma população com saúde. Não, não é bem assim. E população velha, a população que está toda acabada. Não, também não é bem assim. Nós vamos ver isso com mais detalhes aqui, tá? Mas é claro que mais para frente, mas isso aqui é só uma representação para mostrar um pouco, né, de como o mundo é feito. O mundo é isso aqui, o mundo é construído dessa forma. Na verdade, a representatividade do mundo é essa, é muito bem feita, né? É esta mesmo, né? Por que esta mesmo? Porque o mundo é composto, né? As transformações dele só ocorrem porque o ser humano existe nele. Não estou dizendo que isso seja bom, mas também não estou dizendo que isso seja ruim, né? Da mesma forma que nós temos lá o ser humano interferindo no seu meio natural, ou quando ele está interferindo no seu meio natural, ele está interferindo no seu próprio meio, né? Quando ele está mexendo com a natureza, ele está mexendo com a natureza do próprio corpo, da própria biologia, né? Eu não sei se eu comentei ontem com vocês. Bom, teve aula ontem, dei aula ontem, mas não sei se eu comentei aqui nesta sala, né? Mas eu gosto de sempre, eu gosto sempre de falar, né, cara, isso daí. O que eu vou falar agora para vocês. O mundo, ele é 70% água e 30% ele é terra, né? O nosso corpo é 30% matéria e 70% água. Então, nós temos uma relação com o mundo muito grande. Eu só não sei o porquê que nós interferimos de uma forma tão negativa nele. Tá entendendo? Mas nós temos uma relação muito grande, muito forte com o mundo aqui, né? Então, elementos da dinâmica demográfica e teorias demográficas. Introdução. A demografia ou geografia da população é a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. Então, como que nós, né, nos relacionamos, isso é dinâmica, né? E os processos populacionais é o resultado da dinâmica, certo? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Nós temos uma relação muito grande, só depende de nós, né, termos um mundo melhor para o futuro, né? Porque o passado já era, já foi, já aconteceu. Então, para entender, por exemplo, a lógica atual da população brasileira, é necessário, por exemplo, primeiramente, a entender alguns conceitos básicos desse ramo de conhecimento. Então, o Brasil ele é um país à parte, né? Dentro desse mundo, desse conceito de mundo todo aqui. Por quê? Porque o país ele concentra hoje as riquezas, né? Riquezas que alguns outros países já estão em escassez, como, por exemplo, a própria água. Só um minutinho, falando em água, tomar um gole. Como, por exemplo, a própria água. Então, vamos lá. Ó. A demografia tem como objeto analisar as seguintes ou os seguintes dados populacionais. Primeiro, crescimento demográfico, emigração, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativas de vida, distinção ou distribuição populacional por áreas, faixas e idades entre grupos. Então, a cada uma delas, né, o crescimento demográfico, né, ele é baseado no quê? Na imigração, na taxa de natalidade, na taxa de mortalidade. Então, aqui na Europa, a questão da taxa de natalidade, taxa de mortalidade aqui é diferente, entendida e controlada como aqui. Aqui, nessas regiões do extremo
aqui do Oriente, Extremo Oriente. Tá, China, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade é extremamente controlada, diferente daqui, da África, tá entendendo? Imigração, né? Aonde, para onde as pessoas procuram, para onde as pessoas procuram ir para lugares, né? Aonde existam condições melhores de sobrevivência a de qual os seus países, né, promovem. Então, é comum pessoas aqui do Oriente Médio migrarem nos últimos anos, estarem migrando para a Europa, pelo fato do quê? Pelo fato das guerras estarem acontecendo aqui, né? Pelo fato das guerras gerarem fome, gerarem desemprego, e melhor, né? Indo para gerar desemprego, desemprego gerando fome, por aí sim, por aí vai. Então as pessoas vão cada vez mais. Aqui daí nós temos as relações entre esses povos, né? O que é difícil de compreender, porque não se trata da questão cultural, e quando se trata de cultura, as coisas complicam um pouco, né? Porque entender uma cultura num outro país, eu sair daqui e entender a minha cultura de um povo brasileiro, por exemplo, deixa eu colocar um país aqui, por exemplo, não precisa ir muito longe, mas vamos lá para o Peru lá, tá? A nossa cultura, ela já difere e bastante com a cultura do nosso próprio continente aqui. Se você pensar até, se nós pensarmos até própria na questão, né, na questão que eu sempre falo para vocês, na própria questão de regionalidade, né? Se você sair do sul aqui do país aqui e ir para o norte, você já tem uma diferença muito grande. Em todos os sentidos, né? A própria questão do clima ele faz com que você passe a consumir, né, um maior número, né, de frutas, de uma alimentação mais leve do que a qual nós temos aqui, né? Nossa alimentação é baseada no quê? Uma alimentação mais pesada, né, baseada mais na carne, no consumo de carne, etc. Lá o consumo, quando chega de ser, né, de caça ou pesca, ou criação mesmo, na agricultura, né, agropecuária, carnes mais leves, né? Aqui são carnes mais pesadas, carne de boi, carne vermelha, etc. Tal. Então, é uma série que, veja bem, com um pouco de informação, nós temos uma série de elementos, né, que mudam o que significativamente transformam, né, a demografia, a cultura de um povo, né? Se acontecer qualquer fenômeno, né, natural ou até mesmo sobrenatural, né, aqui, esses povos saem daqui e vão para tudo quanto é canto. É claro que sim, é a mesma coisa que se acontece aqui. Se acontece aqui, se acontece aqui, indiferente. Por quê? Porque sempre vai haver no ser humano o instinto de sobrevivência. Por que que sempre vai haver no ser humano o instinto de sobrevivência? Porque o ser humano, primordialmente, é um animal, né? Antes do racionalismo, antes dele ser racional, ele tem o seu instinto, né? À toa que ele ficou milhares de anos na caverna lá, né? Ele ficou preso na caverna, observando as coisas. Isso daí é coisa do animal. O animal, ele não sai né? Ele não sai do seu estado, seja lá qual for, para te atacar, assim, repentinamente, né? Ele faz isso com uma certa propriedade, com uma certa cautela, ele te observa. Daí quando você menos espera, ele pula jugular. Não é verdade? Então tá. Lá, população, então, a demografia tem como objetivo analisar o seguinte, já falei, né? Ou não, não, já falei. Essa ciência é muito importante, pois os dados gerados por ela servem de base para a definição de políticas sociais governamentais. São importantes também, pois mostram a evolução da qualidade de vida das pessoas. Então, o que é uma população absoluta? Começando pelo o estudo aqui, né? A população absoluta é um número total de habitantes de um lugar, país, cidade, estado, etc. Quando um determinado lugar possui um grande número de habitantes, dizemos que é populoso
ou de grande população absoluta. E quando possui um pequeno número de habitantes, dizemos que não é populoso ou de pequena população absoluta. Então, nós temos um quadrinho abaixo que fica mais claro isso, o número de habitantes com o número de com relação ao país, né? Então, está bem explicativo, está bem explicado, né? Isso depende muito da relação. Você pega alguns, pega a Índia, por exemplo. A Índia é uma loucura, né, cara? O que eu acho mais engraçado, tanto a Índia quanto a China, né, que são países bem populosos, né? Nós vamos ver aqui mais para frente aqui, né? Olha lá, já tá, né, a China e a Índia, os dois primeiros mesmo, né? Olha lá, ó, o número de habitantes, né? Vamos ver qual que é o que ele dá do quadro, a projeção em milhões, né? Em milhões de habitantes. País, a China, e o habitantes até 2005, né? Então, um número extremamente expressivo, né? A respeito do número de habitantes, conforme, por exemplo, lá, se nós colocarmos lá embaixo, lá a Etiópia, lá, né? Olha lá, ou a Nigéria, né? O número cai muito, né? Então, mas o que é interessante você falar sobre isso daí, cara? Se falar sobre isso daí é se falar sobre o como as pessoas, né, se concentram num espaço físico, de que forma que elas se concentram nesse espaço físico, né? E é interessante, eu tenho inclusive na universidade, eu tenho um professor meu que é indiano, né? Então, e uma pessoa extremamente calma, né, cara? Parece um contraste muito grande que, assim, eu diria que dá essa impressão que quanto maior o número de pessoas, quanto maior o número de pessoas convivendo no mesmo espaço, né, maior o número da pressão dessas pessoas, né? Então eu acreditava que, e eu perguntando para ele, eu falei, "Pô, mas, professor, todo mundo é assim calmo como o senhor?" Ele falou assim, não, todo mundo é calmo demais na Índia, né? Por vários motivos, até a própria questão da religião, né? Não ser uma coisa, uma só, né? Eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, mas diz que todo mundo tem que ser calmo. Tem que viver, quando se vive numa uma grande pressão, a calma é tudo, né. E eu acredito, né, que talvez seja isso mesmo, porque você já imaginou, né, viver num lugar desse como uma São Paulo já se assusta, São Paulo pensar dentro da Índia seria uma cidade comportada e com um número de habitantes normal, assim, tranquilo, de boa para se viver. E olha que já é muita gente. Então, esses lugares, né, essa concentração de pessoas não é só, e não se dá só também no convívio, mas sim se dá também pela infraestrutura que se cria neles, ou que se tem que criar, né? Diferente da qual nós pensamos, por exemplo, uma capital como uma megalópole como São Paulo, ou Nova York, ou Cidade do México, que de uma certa forma tem uma certa estrutura. A cidade de Bangladesh, por exemplo, na Índia, ela não tem tanta estrutura assim para o convívio de tantas pessoas naquele espaço físico, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Muito do que nós conhecemos como saúde, como, vamos colocar como uma educação sanitária, assim, né? Ou seja, as pessoas recorrerem às suas necessidades fisiológicas a um lugar, né, reservado, isso não acontece. Não sei se vocês estão entendendo. Então, a cidade é um pouco mais suja do qual nós. É como vocês forem, por exemplo, para algumas cidades do país que eu não quero falar aqui, né? Medo de ofender, que não tô ofendendo, não é ofender a pessoa, mas é falar sobre a infraestrutura de algumas cidades no país. E eu não estou me referindo ao norte, estou me referindo a todo o país, né? Em alguns lugares, quando não há uma certa, uma infraestrutura, né, que comporte o número de habitantes daquela região, as coisas tendem a ficar um pouco mais difíceis, né? Tendem a se tornar, ficarem difíceis. Por quê? Porque daí você não tem, né? Você não tem como, você não tem, né? Como a que você recorrer, né? Dentro desse espaço, dentro desse país, né? Dessa região onde você vive, né? Então são questões que muitas vezes a gente
vai encontrar aqui no meio dos nossos estudos aqui. Eu acho, particularmente, eu acho um assunto que eu gosto muito de trabalhar, porque não é um assunto que se torna redundante, né? Ele é um assunto que você possa, que tem como você fazer relações com outros assuntos. Então, é isso que eu acho interessante. Tá. Lá embaixo, lá, a população absoluta no Brasil. De acordo com o censo demográfico em 2013, o Brasil possuía, 2013, nós estamos a 7 anos depois de 2013, o Brasil possuía uma população absoluta aproximadamente 200, peraí, 205, 200,5 milhões de habitantes, ocupando o quinto lugar do ranking dos países com mais pessoas. Tá? Só terminando a informação, já continuo com vocês aqui. Ó. No entanto, a população brasileira está isso que eu ia falar, mal distribuída, pois existem regiões no país com uma alta densidade geográfica, enquanto outras baixas concentrações de pessoas. Na região sudeste e sul, são as mais povoadas, enquanto o norte e o centro-oeste estão entre as regiões com menor densidade demográfica. É bem isso mesmo. Nós temos uma população de quinto país, ou seja, somos o quinto maior país do mundo com um número de, né, com uma demografia avançada, o número de pessoas com relação ao país, né, a país, porém esse número de pessoas é mal distribuído na nossa região mesmo. Então, isso é verdade. Se vocês viajarem, olha, não é muito longe, mas se vocês forem daqui à Bahia, ou daqui a Manaus, vamos colocar 2 pontos, quase pontos extremos, assim, né? São regiões que vocês vão viajar e vocês não vão encontrar muita coisa pelo caminho. Eu digo, se vocês forem, né, de carro ou de ônibus, vão pegar regiões que são extremamente isoladas, né? Ou com ou não habitadas, tá? Enquanto vocês pegarem aqui para o sul, o sudeste e o sul, São Paulo para baixo aqui, na região sul aqui, o número de concentração de pessoas por espaço físico é bem maior do que nessas regiões que eu havia falado para vocês aqui, eu acabei de citar. Tem regiões ainda no Brasil que são inóspitas. O que são regiões inóspitas? Ainda ninguém pesou. Tá? Tem regiões ainda que são regiões onde nós não temos o contato do ser humano. Tá? Por isso dizer-se regiões inóspitas. Legal? Então, isso eu estou falando do Brasil. Nós temos outras regiões também no mundo onde isso acontece. Tá? Nós pegarmos lá na Groenlândia, lá naquelas regiões lá de cima, lá do Polo Norte, regiões aqui também, no nosso Antártida, né? São regiões que fazem parte do nosso mundo, horas pois. Não é só essas regiões aqui de terra que concentram, né? Tem outras regiões também, né? A própria região africana, temos os desertos também, os desertos aqui na América do Sul, no Chile, né, do Atacama, temos aqui o deserto do Saara. Então tem regiões ainda inóspitas, ainda que o ser humano não vive, né, e ainda não consegue conviver, ainda não consegue sobreviver. Temos regiões aqui também, né, essas regiões de extremo do leste europeu aqui, seja no leste europeu ocidental ou oriental aqui, né, então uma série de fatores, uma série de questões que, de uma certa forma, faz com que o nosso mundo seja mal distribuído, né? Na verdade, tem a questão do tempo, tem a questão relacionada com o tempo, né? Você vai para um lugar aí, dependendo do lugar que você for, você não sobrevive, né? Já regiões de extremo calor ou regiões de extremo frio. Isso tudo está aqui para nossos estudos de demografia, tá legal? Né? Para a região, por exemplo, que São, São Joaquim, aqui de Santa Catarina, né? Aqui neva, cara. Né? Assim que você vai para a região lá do Roraima, lá, não lembro da cidade de Roraima, lá, que o calor lá é de acima de
50 graus, como é que você vai viver num lugar desse, cara? Hum, Onde a todo instante é um inferno, né? Um calor desse, daí, como vive num lugar desse? Não vive, cara. Quer dizer, vive, é que as pessoas vivem lá, né? Mas a gente mesmo, sei lá, eu acho que não sei se. Então, continuando lá, então, ó, a população relativa. A população relativa é também chamada de densidade demográfica, é, e algumas pessoas confundem a relação absoluta com com essa densidade demográfica, né? Densidade demográfica é a medida de habitantes por metro, é a medida de habitantes por metro quadrado, que para obtê-la basta dividir a população absoluta pela área. Então, quando um lugar possui elevada densidade demográfica, dizemos que é densamente povoado. E quando possui baixa densidade, dizemos que é fracamente povoado. Então, nós temos aqui que é uma densidade demográfica se relacionada com o metro quadrado, relacionada com o espaço físico. Então, se num espaço físico, né, numa região onde o número de pessoas é muito grande, provavelmente o espaço físico onde essas pessoas vivem seja um espaço menor do que numa região ao contrário. Então, assim, por exemplo, Curitiba ou Rio de Janeiro, né, onde as pessoas dividem o espaço, né, constantemente, porque há um grande número de pessoas, né? Então, nós dividimos ali o espaço físico, mais ou menos, não que as pessoas fiquem no mesmo metro quadrado, mas você tem uma ideia, né? Numa região de 100 metros quadrados, vivem 30 pessoas, tá? Diferente do que pode ser diferente, isso num lugar habitado. Pode ser diferente num lugar que não tenha, né, não tenha não tenha tantas pessoas. Daí você faz a conta, né? Uma região, uma cidade, aonde você divide e esses 100 metros quadrados, em vez de 30, vivem 3. Ou em vez de 30, vive 300. Como é o caso da China, cara. Né? Teve aquele filme, não vou lembrar o nome do filme, mas teve um filme recentemente aí que mostrou um pouco, né? Um filme que foi até mais pautado pela visão sociológica ali, né? Antropológica, romantista também, mas teve um filme que mostra mais ou menos como que é viver na China, né? Onde você vive um metro quadrado, né? Cara, pode ser dividido até por uma família, cara. Dependendo do que caiba nesse metro quadrado, né, cara? Pode ser assim, né? Lógico que é uma falácia da minha parte, assim, né? Mas existem lugares já no mundo onde a coisa é dividida mesmo, né? Não é só uma questão de horizontal, mas a questão de horizontal e vertical. As coisas não tem para onde se expandir, elas sobem, né? Como os grandes centros. Notem que é tudo quando não tem o que se expandir sobe, né? Os grandes centros você está lá, você tem os arranha-céus, né? Porque não cabe todo mundo, né? Naquele espaço se fosse horizontal. Então ele tende a ser vertical, né? Nos cemitérios de hoje, os cemitérios são cemitérios verticais, né? Não cabe mais né? Todo mundo né? Num campo sagrado, né? E por aí vai, cara. Nós sempre buscamos relativizar, né, o nosso processo de crescimento dentro desse meio, desse mundo, né? Tudo bem? Na próxima aula, que é amanhã, nós damos continuidade, não à geografia, mas outras disciplinas com vocês aqui. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato com o meu e-mail ou com a secretaria ali, né? E eles me passam, podem passar ali tranquilo ali o celular. Quem não pode fazer isso sou eu, mas tem meu e-mail e acho que já eu tenho o chat aqui, sempre que precisarem, podem recorrer a ele, né? E é isso aí. Um abraço, até amanhã.